Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7/5, quarta-feira. A gente está falando sobre a importância da evangelização e hoje o tema que eu trouxe é a mensagem de Jesus liberta. Eu peguei aqui uma passagem bem conhecida por vocês, por todos nós, né, que é João 8,32. Jesus falando ali para os judeus, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem de Jesus Cristo, ela tem poder de transformar vidas. E assim, esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa evangelizar as pessoas, né? E levar a palavra de Jesus adiante para que todos possam ter conhecimento, né? Dos ensinamentos. E a mensagem que Jesus passa, né, para nós são aprendizados em cima de aprendizados. E quando a gente passa a ter o conhecimento do lado espiritual, né, da vida, a gente é liberto. Porque a mensagem, a Bíblia em si, né, eu não falo aqui só do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, mas a Bíblia como um todo é um manual da vida, né, um manual da vida, e ele é vivo. Tudo que a gente precisa de uma instrução, quando a gente está precisando de algum conselho, quando a gente está precisando saber como proceder em alguma situação, diante de alguma dificuldade. Aqui na Palavra de Deus a gente encontra sempre uma orientação, né? E tem pessoas que não têm esse conhecimento. E quando a gente leva essa mensagem para elas, elas passam a ter esse conhecimento como nós. Um dia nós fomos leigos, um dia nós fomos bebês, né? No conhecimento da palavra, e a gente também não tinha entendimento, e hoje a gente consegue ter. Então a gente consegue enfrentar as dificuldades, os problemas, com um pouco mais de sabedoria, né? Porque a gente passa a conhecer o lado espiritual, e aí a gente entende, olha, essa situação aqui parece que é espiritual, olha, isso aqui parece que é uma coisa, uma prova, né? Olha, isso daqui está parecendo uma tentação e tal. Então, a gente levando essa mensagem, as pessoas elas conseguem também ter esse aprendizado. E às vezes a pessoa, a família em si, está passando por algum problema conjugal, algum problema com familiares, no trabalho, os jovens na escola, com os amigos. São vários, né, os motivos aí, que às vezes a pessoa está passando um pouco de dificuldade e com o aprendizado da palavra, a pessoa consegue passar, né, a pessoa consegue encontrar uma resposta na palavra de Deus para passar por esses problemas. Então, assim, nós não podemos ficar com aquilo que aprendemos retido, né, em nós. A gente precisa levar isso adiante. A gente absorve a palavra, nós temos o aprendizado, né, e a gente precisa passar isso para frente, a gente precisa ensinar outras pessoas. Então, assim, quem não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, a pessoa tem um entendimento superficial, né, do reino espiritual. Outras nem têm. Às vezes a pessoa, você vai falar de, mas é espiritual, a pessoa fala, é coisa da sua cabeça, isso não existe. Não, é tipo assim, é uma coisa, como se fosse assim, é normal, é coincidência. Isso aqui aconteceu é coincidência. E, sabe, então assim, a partir da conversão, a partir do aprendizado da palavra, a pessoa consegue ter o entendimento dessas coisas, dessas situações, e a pessoa aprende a orar, né? Eu, pelo menos antes da minha conversão, eu não tinha esse hábito de orar, né? Não sei vocês, eu não tinha, eu orava, né? Rezava para dormir. Isso eu fazia sempre, né? Eu era católica, então assim, eu tinha um conhecimento muito superficial. Eu achava que eu conhecia a palavra e hoje eu vejo que eu não conhecia nada. E assim, eu rezava antes de dormir. E assim, era aquela coisa bem mecânica, né? Assim, repetitivo. Todos os dias eu rezava a mesma coisa. E a minha Bíblia, que eu tenho ainda daquela época, ela é... A folha do Salmo 91 é toda amassada, porque ela ficava aberta no Salmo 91, que eu lia todos os dias antes de dormir e depois eu orava, né? Então, assim, a gente consegue, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, como que funciona a oração e o poder que ela tem. E nisso, a pessoa começa a ter o entendimento das coisas. E além, né, dessa questão do aprendizado, né, da importância desse aprendizado, da gente estar ensinando e a pessoa ter essa mudança,
você vai começar a ver frutos, a pessoa vai parar de reclamar, a pessoa vai começar a agradecer mais, a pessoa vai aprender que falar mal da vida dos outros não é algo normal, que hoje a gente vê que entrou na normalidade a questão da fofoca. Hoje em dia a fofoca é vista como uma coisa boa, é fofoca boa, né? E a gente sabe que não existe fofoca boa. A pessoa aprende a consagrar a renda, né, através do dízimo e da oferta, né? Ela passa a ter o aprendizado da palavra e aí ela começa a entender, né, o lado espiritual nessa parte financeira e ela começa a dizimar, a ofertar, ela vai aprender sobre isso e também, né, sobre a questão da estrutura familiar, que hoje a gente vê muito as famílias desestruturadas. A mulher faz o papel do homem, o homem faz o papel da mulher, né, os filhos não têm respeito. E Deus, ele é colocado ali de escanteio e quando precisa, Deus está ali. Mas se não precisa, nem lembra de Deus. Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo para Deus. E com o conhecimento, existe esse ajuste, né, na estrutura familiar. E assim, as pessoas também passam a ter o temor a Deus, né, que antes não se tinha, e a pessoa aprende, né, a ter esse temor a Deus. Então, assim, essa foi a mensagem de hoje, né, sobre a importância da evangelização. A mensagem de Jesus Cristo liberta, a palavra de Deus liberta, e a gente precisa que mais pessoas conheçam a verdade para que elas também possam ser libertas, tá? E agora a gente vai estar orando. Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por essa quarta-feira abençoada. Obrigada, Deus, porque chegamos até aqui. E obrigada, Senhor, pela palavra de hoje. Peço, Deus, que o Senhor esteja usando nossas vidas no sábado, e não somente no sábado, mas em todos os momentos que formos levar a Tua palavra para outras pessoas. Peço, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conosco, que Ele nos guie, que Ele nos ensine, que Ele nos dê a instrução e a coragem. Tira de nós toda a timidez, o medo de levar a palavra adiante, que mais pessoas, Senhor, possam ser libertas através da Tua verdade, através, Senhor, da Tua palavra. Peço também, Deus, que o Senhor prepare essas vidas, né, para receber a mensagem que estaremos enviando. O Senhor já conhece essas pessoas, já sabe quem vai receber a palavra, então eu peço que Teu Espírito Santo esteja ali agindo sobre a vida de cada um deles. E eu peço também, Senhor, esteja com meus irmãos, que eles possam ter esse entendimento, que juntos a gente possa fazer aí um belo trabalho para o Senhor. E eu peço também, abençoa essa quarta-feira, abençoa o culto que teremos à noite, usa a vida dos nossos líderes, dos obreiros, do Ministério de Louvor, os pastores, que os professores, usa a vida de todos eles ali, que eu creio será um tempo abençoado na Tua presença, um tempo de aprendizado também. Senhor, abençoa, Pai, a nossa quarta-feira, e eu peço que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos também. Guarde-os em segurança e cuide, Senhor, de cada um deles, para que eles não desanimem, mas para que eles sejam fortalecidos. Nós louvamos e Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos e que esteja ajudando vocês também, tá bom? Boa quarta-feira para vocês. Deus abençoe vocês. Tchau.